Saudações a todos, vamos iniciar mais uma sessão de apresentação da nossa playlist intitulada Referências Científicas. Nesta sessão estaremos apresentando o conteúdo científico registrado sob formato de livro impresso, intitulado edição 8 ou oitava edição da Jorge Andrés Vieca, Summer School on Particles and Fields. Trata-se de uma conferência de uma escola de verão sobre teoria de partículas e campos no contexto da física teórica, em homenagem ao grande cientista Jorge Andrés Vieca, aqui em sua oitava edição, cujos editores são o professor Barcelos Neto, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o professor Novaes, do Instituto de Física Teórica da Universidade Estadual Paulista, IFT-Unesp, e o professor Victor Riveles, do Instituto de Física da Universidade de São Paulo. Este livro é chancelado pela prestigiadíssima editora norte-americana, cuja sede está no estado e na cidade de New Jersey, nos Estados Unidos da América, a editora World Scientific Publishing. Esta conferência científica se deu em 1995 na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil. Aqui está, oitava edição número 8, da Jorge Andrés Vieca, Summer School on Particles and Fields. Aqui, World Scientific Publishing, editores Barcelos Neto, professor Barcelos Neto, professor Novaes e professor Riveles. Muito bem, então vamos apresentar os capítulos. Primeiramente, trata-se de um livro que compila, que resume as lectures, as palestras, os seminários de vários importantes cientistas. A primeira palestra aqui expressa em termos de artigo, compondo o capítulo 1, é intitulada Physics Beyond the Standard Model, a física para além do modelo padrão de partículas elementares, de autoria do grande pesquisador professor Vale. Ainda a professora Zeppenfeld, o professor Zeppenfeld apresentou a palestra intitulada Developments in Perturbative Quantum Chromodynamics, Challenges from Collider Physics. O professor Rosner apresentou a palestra intitulada Present and the Future Aspects of CP Violation, a violação dessa simetria CP. O outro artigo intitulado Structure of the Standard Model, estrutura do modelo padrão de física de partículas elementares, de autoria de P. Langacker, professor Langacker. Ainda o professor Langacker apresentou a palestra intitulada Tests of the Standard Model and the Searches for New Physics. O professor Vess também palestrou e escreveu, está registrado neste livro, o artigo intitulado Quantum Groups and Quantum Spaces, grupos quânticos e espaços quânticos. Ainda o professor P. van Nieuwenhuizen, responsável pelo artigo intitulado Path Integrals for Quantum Mechanics in Curved Space or Anomalies from Nonlinear Sigma Models. Ainda o professor Natan Berkowitz palestrou e registrou artigo cujo título é A New Description of the Superstring, uma nova descrição sobre a teoria de cordas. Ainda o professor Aratin foi responsável pela palestra intitulada Integrable Lax Hierarchies, Their Symmetry Reductions and the Multimatrix Models. Aqui os seminários de autoria de Fernandes Pousa, M. Galas, J. Miramontes e J. Guilhem
o primeiro seminário intitulado Integrable Systems and W Algebras. Ainda o pesquisador, o cientista Obregon, foi responsável pela palestra, pelo seminário e pelo artigo intitulado Conserved Current and the Possibility of a Positive Definite Probability Density in Quantum Cosmology. Ainda o próximo artigo aqui de Melnikov e Ivashchuk, V. Ivashchuk and V. Melnikov, são dois autores cujo título do seminário e do artigo é Soluções inflacionárias na cosmologia multidimensional com fluidos perfeitos. Ainda o próximo artigo intitulado Torção e não metricidade e gravidade, Torsion and non-metricity in metric affine gravity. Torsion and non-metricity in metric affine gravity. Então, torção e não metricidade, trata-se de um aspecto relativo à topologia, geometria diferencial, em gravidade com métricas afins, aí envolvendo teoria de gravitação, relatividade geral, topologia, geometria diferencial, entre outras áreas associadas. De autoria de Macias, de Mielke, de Morales Tecout e de Tresguerres. São 4 pesquisadores. O próximo seminário com o artigo é o Five Dimensional Chern-Simons Cosmology, de autoria de Macias, Morales Tecout, N. Morales e L. Urrutia. Ainda um outro artigo intitulado Colliding Waves in Dilaton Axion Gravity, de autoria de Garcia e de Breton. Ainda o pesquisador professor Saltini, responsável pelo seminário intitulado The Algebras of High Order Currents of the Fermionic Gros-Neveu Model, ou seja, o modelo de Gros-Neveu para partículas fermiônicas e o estudo das álgebras de correntes de mais altas ordens, no caso do modelo Gros-Neveu para partículas fermiônicas. Ainda o professor J. Fabris e o professor F. Alvarenga, responsáveis pelo seminário e pelo artigo intitulado Coupling Gravity Non-Minimally to Two Scalar Fields. E, por fim, o professor J. Salim e o professor L. Saltu, responsáveis pelo seminário, pelo seminar e pelo artigo, pelo paper aqui intitulado Geometrized Dilaton as Gravity Theory. Muito bem, essas são as lectures e os seminários e as palestras contidas neste livro de autoria, cujos editores são professor Barcelos Neto, professor Novaes e professor Riveles, responsáveis por organizar a conferência científica intitulada oitava edição 8 da Jorge Andrés Vieca Summer School on Particles and Fields, realizada na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil, no ano de 1995. Muito bem, aqui está. Em breve estaremos apresentando outros relevantes e importantes conteúdos científicos. Agradecemos a atenção de todos vós.